Salve, salve, meu povo. Vamos trocar ideia, Shabbat Shalom. Vamos trocar ideia sobre a questão do último vídeo, depois que eu publiquei o vídeo falando sobre Jesus Cristo ou Haile Selassie. Gerou algumas outras dúvidas, algumas outras questões chegaram até a gente, né? Os irmãos trocaram ideia no inbox aqui pelo Instagram mesmo. Algumas dúvidas chegam também na caixa de mensagens lá do YouTube. E também tem a questão de quem eu encontro pessoalmente por aí, às vezes, quando a gente está de rolê, a gente sempre toca nesses assuntos. E veio à tona outro questionamento partindo desse último vídeo. Jesus Cristo ou Haile Selassie? Então, um irmão que é rasta também, vale lembrar isso, mas ele foi criado como cristão evangélico desde criança e se acostumou a ouvir muitas vezes através de músicas e através de alguns ensinamentos onde acredito que pastores e as pessoas que ensinam, né, na igreja utilizam de histórias para poder contar, ensinar sobre valores, para poder ensinar sobre tradições. Aí é natural que as pessoas repitam muitas histórias para poder extrair dessas histórias alguns exemplos de vida e etc. E esse irmão me falou que sempre ouviu tantas vezes, em tantos lugares, de tantas formas diferentes, sobre o leão de Judá, que Jesus é o leão de Judá. Mas, enfim, qual a importância desse símbolo? O que é que significa ele ser o leão de Judá? Por que é tão importante ele ser o leão de Judá? O Rastafari, em pessoa, estou falando do príncipe Maconé, Haile Selassie. Rastafari em pessoa também foi considerado o leão de Judá. Mas afinal de contas, qual é a importância desse símbolo? Qual é a representatividade histórica e política desse símbolo, né? O irmão veio me perguntar, tipo, como uma pessoa que ama, uma pessoa que gosta muito, até porque em músicas de reggae a gente escuta muito também se falar sobre o leão de Judá, né? A aparência do Rasta é baseada nessa história também do leão de Judá, do leão conquistador da tribo de Judá. E, enfim, por quê? Ficou aí o questionamento. Então, vamos lá refletir por que acreditavam que Jesus era o leão da tribo de Judá. Porque a tradição judaica ensina que Machia deve ser descendente de Judá. Aí, como os cristãos acreditam que as profecias indicam para Jesus ser o Messias, então esse título foi incorporado nele, de leão da tribo de Judá. E Haile Selassie também ganhou esse título porque Haile Selassie, de fato, Maconé Tafari, ele de fato era descendente da tribo de Judá através da herança do rei Salomão, do rei Davi. Ele de fato era descendente da tribo de Judá e ele virou rei, né? Desde que essas épocas bíblicas se passaram, a família de Judá jamais esteve no controle político de uma nação. A família de Judá jamais teve toda essa honra e glória como teve na época de Haile Selassie, Maconé Tafari, né? Por isso que chamam Rastafari de leão da tribo de Judá, o rei leão da tribo de Judá. Porque ele de fato era rei e de fato era da tribo de Judá. E também tem um significado espiritual que eu acredito que não é mais importante do que os outros, mas é um detalhe também muito importante. E por que a descendência de Machia não vem das outras casas do povo de Israel, não vem de Zevulon, não vem de Shimon, não vem de Issachar, não vem de Beniamim, não vem dos sacerdotes de Levi, não vem dessas outras tribos, são 12 tribos. A tribo de Yosef e por aí vai, são 12 ao todo. Mas a tribo de Judá, de Yehudá, foi a tribo na qual a linhagem do Machia vai nascer. É a casa que dá origem à linhagem de Machia, é a casa de Judá. Por quê? Porque Judá
não tinha essa representatividade de tipo ser os sacerdotes, como era a tribo de Levi, foram destinados a ser sacerdotes. Tinha outra tribo que era responsável pelo comércio, outra tribo ficou com o exército, outra tribo desenvolvia outras atividades dentro dessas tradições antigas. Era tipo, o país funcionava dessa forma, a nação funcionava dessa forma. E Judá, a casa de Judá, era como se fosse a maioria da população, como se fosse o povão. Hoje em dia, se a gente fosse falar do povão, tá ligado? E Yehudá representava esse conceito de povão. Não era da elite, não era do exército, não era da administração política, não era do sacerdócio, não tinha essa. Não tem nenhuma dessas representatividades desses poderes, tá ligado? Na mão de Yehudá. Yehudá é o povão. Por isso que a tradição judaica ensina que Marshia deve vir da linhagem de Judá, por conta dessa característica da casa de Judá. É o povão. Aí, esse aspecto da figura do Messias passou para Jesus, que consequentemente passou para Haile Selassie. Mas, como eu estava dizendo também no outro vídeo, entre Jesus e Haile Selassie, a gente tem a opção de estudar, de ler sobre os dois, de entender porque que a gente chama Jesus de Leão de Judá, entender porque também a gente associa esse título ao Makoné Tafari, ao príncipe, e poder refletir na história da vida dos dois e não querer utilizar de um para anular o outro, porque fazendo minhas pesquisas pela internet mesmo, eu vi em alguma página, eu não lembro o nome da página, mas o vídeo era na Inglaterra e acredito que um pastor, um irmão de dreads inclusive, um irmão de dreads, ele estava pregando numa praça pública, assim, acho que era em Londres mesmo, na Inglaterra, e ele estava fazendo um desafio a quem fosse Rastafari, ir ali até a presença dele para provar que Makoné Tafari é de fato a reencarnação de Jesus. E outra, ele ainda lançava o desafio de como é que pode ser o Marshia Rastafari se Haile Selassie está morto e Jesus ressuscitou. Quem está vivo é Jesus. Haile Selassie está morto, Rastafari está morto. Então essa crença de que Marshia, ou Marshia ou o leão da tribo de Judá possivelmente seria Makoné Tafari, é um erro. E o cara estava tipo desafiando as pessoas que têm outro entendimento a ir ficar ali discutindo com ele. E eu acho que era melhor estudar, né, sobre Jesus. Não era melhor, né, estudar sobre Makoné Tafari, no lugar de estar utilizando da simbologia de um para estar brigando com a simbologia do outro. E acaba que você não entende nem a importância da simbologia de um, nem a importância da simbologia do outro, não consegue absorver realmente o que a mensagem tem a dizer, porque fica focado, me desculpa a dizer, mas besteira, foca tanto em besteira, que acaba por não perceber a importância que a mensagem vem trazer, tá ligado? Porque para mim, tanto Jesus quanto Haile Selassie é da casa de Judá. Os dois tiveram a sua importância, tiveram o porquê de serem chamados dessa forma. Então, vamos refletir. A partir do momento que você entende o símbolo, vamos refletir porque é que aquela pessoa foi chamada assim. No lugar de estar, tipo, criando divisões. Porque isso afasta as pessoas, né? E o pior, que eu acredito que esse cara era pastor e era um irmão de dreads, como eu estava falando. Era um irmão de dread gritando: Rastafari está morto, Jesus está vivo e Rastafari está morto. E aí, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? E tipo, o que eu acho disso, com todo respeito, irmão, uma perca de tempo. Eu sei que esse irmão nem vai ver o meu vídeo porque tá ligado? É um pastor bem conhecido e é na Inglaterra. Provavelmente ele não fala português, mas para quem está vendo esse vídeo, galera, a gente tem a opção de entender, de estudar, de utilizar a curiosidade da gente para um fim positivo, no lugar de estar criando
esses bloqueios aí, que no final de tudo só acaba afastando mesmo as pessoas. E é isso aí. Shalom, até o próximo vídeo.